Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse trabalho é um trabalho dirigido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Tempo Central em Tianguá, sobre a liderança do pastor Silas de Souza Cabral. E nós estamos aqui para tratarmos de um assunto muito importante, a nossa escola bíblica dominical. Este quem vos fala é o presbítero José Ribamar. Meus queridos e amados irmãos, nós iremos iniciar a nossa escola bíblica com uma oração. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Deus bendito e amado, pela oportunidade que mais uma vez o Senhor nos concede de estarmos, ó Pai, diante desse veículo de comunicação para levarmos a tua palavra. Deus, abençoa todos os teus filhos em toda a face da terra, pois é isso que te peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados e queridos irmãos, nós estamos estudando a revista Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. A lição de hoje é a lição de número 6. E o nosso comentador é o pastor Eurico Bergstein. Nós temos o privilégio de termos nesse trimestre a união entre a classe dos jovens e adultos. É uma edição extraordinária da CPAD por conta da pandemia que se abateu sobre esta nação. Os nossos irmãos, muitos deles ainda cumprem o isolamento social. E na lição de hoje, a lição de número 6, o título é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Amados, o nosso texto áureo encontra-se em Isaías capítulo 60 e versículo de número 18. O texto áureo nos diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de dissolução ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros clamarás salvação e as tuas portas louvor. Isaías 60, versículo de número 18. A nossa verdade prática nos diz: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Despertados. Somente depois que despertarmos podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Este é a nossa verdade prática. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Neemias, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, depois capítulo 2, versículo do 1 ao 9. Então, vamos para a leitura bíblica em classe. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susa, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras,
Assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. As palavras... Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º, do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estive triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste, o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me. Aprontando eu-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, detém-se-me carta, aliás, dai-se-me carta para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para me deem madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhe as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Meus queridos e amados irmãos, vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, Pai de bendita e gloriosa bondade, te agradecemos por esta leitura e porque tu sempre, Senhor, ouves, Senhor, a oração dos teus filhos. E o Senhor sempre faz aquilo que está ao seu agrado. Deus de eterna bondade, neste dia, Pai, abençoa todos os teus filhos, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa providenciar a cura. Deus de eterna bondade, abençoa toda a tua igreja em toda a face da terra. E, Senhor, te fazemos um pedido especial. Estamos vivendo, Senhor, em dias de pandemia. Pedimos que o Senhor faça cessar esta praga que se abateu sobre toda a face da terra. Pois é isso que te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados e queridos irmãos, a nossa lição, ela tem como objetivo geral mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. E nós sabemos que o Senhor, ele trabalha. O Senhor trabalha nos nossos corações. E Deus, através da história, despertou este homem chamado de Neemias
para uma grande tarefa. Vale ressaltar que Neemias, ele não é um sacerdote. Neemias, ele não é da linhagem real. Neemias é, portanto, um nobre. Ele é um cidadão judeu de sua época e que observava a lei do Senhor. E o Senhor, ele sonda os corações. O Senhor sonda os nossos corações. E nós iremos estudar a respeito do trabalho que Deus realizou através do seu servo Neemias. Então, na lição de hoje, nós iremos estudar sobre alguns pontos interessantíssimos para nós. Nós temos aqui os nossos objetivos específicos, que é mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias. Iremos saber também como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém. E vamos aprender também sobre como se iniciou a construção dos muros. E iremos compreender que o levantamento dos muros, ele provocou uma grande oposição. E vamos também aprender sobre como foi a inauguração solene dos muros da cidade de Jerusalém. E vamos tecer algumas considerações a respeito do ensino que a construção dos muros traz para nós. O nosso primeiro ponto, ele fala a respeito de que Deus responde às orações de Neemias. Não só de Neemias, mas Deus, ele responde a todas as orações que são feitas a ele com sinceridade de coração. E também vamos aprender a respeito da chegada, no segundo ponto, de Neemias em Jerusalém. Neemias, ele está na Babilônia e ele vai então para a cidade de Jerusalém com a permissão do seu rei. Amados, primeiro vamos destacar aqui alguns pontos interessantes. É bom sabermos que o retorno para Jerusalém, ele se deu em 3 fases diferentes. 3 fases. Nós temos o primeiro grupo no ano 536 a.C., que foi aquele grupo que foi com Zorobabel. Este é o primeiro grupo, composto de aproximadamente umas 50 mil pessoas. Então, o primeiro grupo são de 50 mil pessoas que retornaram do cativeiro. Muitos dos judeus, eles preferiram ficar na Babilônia. Eles ficaram. Possivelmente, muitos historiadores nos dizem que a família de Neemias, ela ficou em Babilônia. Ela não retornou para Jerusalém. Depois nós temos um segundo grupo. O segundo grupo, ele retorna para Jerusalém no ano 457. Esse grupo, ele é liderado por Esdras. Na lição passada a gente até observou que houve já um impulsionamento de Esdras para ensinar o povo, por conta que o templo havia sido reconstruído novamente. Esse grupo, ele não é tão grande. Ele é de aproximadamente 800 homens, além de suas mulheres e filhos e servas. É um grupo que não é relativamente grande. E finalmente nós temos aqui um terceiro grupo, certo? Nós temos um terceiro grupo. Vou colocar aqui para os irmãos. Nós temos um terceiro grupo, que é um grupo
que Neemias está inserido nele. Neemias está inserido nesse terceiro grupo, tá certo? Então esse grupo retornou para a reconstrução dos muros. Nós podemos ver aí as referências bíblicas, Esdras 7:1 e Neemias 2:5 ao 8. Então temos aqui 3 grupos que retornam para Jerusalém. Irmãos, e essa informação, ela também pode ser, digamos assim, obtida por uma fonte extra-bíblica que nós utilizamos também. O historiador Flávio José, ele fala a respeito dessas, digamos assim, desse retorno para Jerusalém, tá certo? Toda a história, ela começa a se desenrolar nessa no terceiro retorno para Jerusalém, após certo, tá aí mais um slide para que os irmãos possam observar aí os anos, né, dos governos. Nós temos aí o governo babilônico, o governo medo-persa, no qual Zorobabel fez parte, Esdras e Neemias. Como bem sabemos, os muros da cidade, eles estavam em ruínas. Os muros, eles foram levantados somente com a chegada de Neemias. E Neemias, ele é a pessoa certa para esta obra. Quando o rei Ciro deu a ordem para que Zorobabel retornasse para Jerusalém, essa ordem, meus queridos e amados irmãos, ela era para reconstruir o templo de Jerusalém. Os irmãos podem conferir lá em Daniel. Não foi para erguer os muros da cidade, mas infelizmente até o templo ele ficou parado por um certo período. O templo ficou parado. Agora a ordem para reconstruir os muros, ele vai partir somente nos tempos de Neemias. Deus, ele tem seus propósitos, seus planos. E nós entendemos aqui que esta ordem, ela vai também se enquadrar conforme a profecia lá de Daniel. Então podemos entender aqui na nossa introdução que Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus. É Deus quem manda. É Ele quem orienta. É Ele quem direciona. Ele é o dono da obra. Ele providenciou tudo. Providenciou o líder. Providenciou o governante da época. Providenciou todo o ouro suficiente, toda a madeira, todo o custeio para aquela grande obra. A Bíblia diz que Deus, ele é o dono de todas as coisas. Ele providencia tudo. Desde a autorização do rei para o envio de Neemias, até os recursos para custear o dia a dia, a estadia de Neemias naquela cidade. Então a gente pode observar aqui, meus amados irmãos, que Neemias, ele ficou sabendo através de um irmão seu. O termo aqui irmão pode ser definido, os historiadores dizem que era um irmão de Neemias mesmo. Havia um irmão de Neemias. Esse irmão de Neemias,
ele está descrito lá em Neemias, no capítulo 1 e o versículo 2, que ele diz assim: que veio Anani, um de meus irmãos. Veja bem que ele fala a respeito desse Anani, um de seus irmãos. E o que temos aqui são os períodos em que Neemias ouviu o relato de seu irmão. Nissan significa entrar entre março e abril. Ele ouviu, sentiu a dor pela cidade, e o rei então observa o seu semblante, tristeza. Ele pede permissão para reconstruir os muros. Ele pediu, ele orou, ele jejuou ao Senhor e pediu permissão ao rei para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Também o nosso texto nos diz que Neemias chegou, provavelmente aí ele era no mês de março, ele chegou lá no mês de junho, julho. E ele sondou aquela cidade, observou, e começou a reconstrução aí entre julho e agosto. E quando foi no finalzinho, entre agosto e setembro, lá digamos assim, no dia 20 de setembro ao término do mês de agosto, é mais ou menos aí o término do muro. Apenas 52 dias depois, as muralhas ficaram prontas. As muralhas ficaram prontas. O homem estava determinado a reconstruir aquela linda e maravilhosa cidade. Meus queridos e amados irmãos, o nosso primeiro ponto nos diz que Deus responde às orações de Neemias. Deus enviou um emissário a Neemias. Neemias não foi a Jerusalém, nem na primeira leva e nem na segunda leva. Neemias foi para Jerusalém na terceira leva. Deus enviou alguém para relatar a Neemias acerca da cidade de Jerusalém. Esse Anani, ele contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria. Estavam em grande miséria. A cidade estava totalmente desprotegida. E Neemias sabia que uma cidade desprotegida, uma cidade sem os muros, ela estava vulnerável aos saqueadores. Isso é uma simbologia para nós. É uma simbologia para nós que iremos estudar mais adiante. O relato de Anani é de total, digamos assim, de cortar coração para Neemias. Muros fendidos, portas queimadas a fogo. Era símbolo de miséria, desprezo. Os vizinhos faziam zombarias daquela cidade. Aquelas pessoas não estavam protegidas. Aquela cidade, ela poderia a qualquer momento ser invadida por um grupo estrangeiro, por alguns grupos de assaltantes, por animais. A cidade estava desprotegida. Eram vítimas fáceis de assaltantes. Era uma presa fácil. Era uma presa fácil. Quando uma pessoa ela não está protegida por Deus, ela é uma presa fácil do inimigo. O inimigo se aproxima e adentra na vida daquela pessoa por conta que ela não está protegida. Não está protegida. A Bíblia nos aconselha que venhamos a pegar as armaduras de Deus.
Neemias então chora angustiadamente, jejuma, ora. É uma angústia profunda pela situação do povo que morava em Judá. É alguém se condoer pela dor alheia. E como nós precisamos disso nos nossos dias. Se condoer, ter empatia pela dor alheia. Neemias estava numa posição privilegiada. Ele era copeiro do rei, um homem de extrema confiança do rei. Para que os irmãos entendam, esta posição é, podemos dizer assim, a posição mais próxima do rei. Mas ele não era governador, ele era um simples copeiro. Deixa eu lhe dizer aqui, meu querido e amado irmão. Neemias, ele era o responsável pela comida que o rei comia. Ele era responsável pela bebida que o rei bebia. O rei, todos os reis, eles temiam ser envenenados. Antes do rei provar uma bebida, aquela bebida primeiro era provada por Neemias. Ele provava, ele comia primeiro a comida que o rei ia comer, para que depois ele viesse a comer. Era um cargo de extrema confiança do rei. Se houvesse algum atentado contra o rei, Neemias seria uma das pessoas que morreria primeiro que o rei. Se houvesse alguma anormalidade na comida do rei, Neemias, ele era o responsável. Ele era o responsável. Então, Neemias, ele ora. A sua oração está registrada lá em Neemias, no capítulo 1, versículo 5, quando ele diz que inclinou-se para orar. E orou muito. E Deus ouviu a sua oração. E a resposta, ela veio aí no mês de março, como a gente pode observar aí pelo slide. Veja bem aqui, meus irmãos, que Deus, ele responde as nossas orações quando elas são feitas com sinceridade. Porque Deus, ele vê o interior. Ele vê o interior. Ele não vê como vê o homem. E observe aqui essa gravura. Neemias a serviu o rei. E o rei percebe o semblante de Neemias. E o rei foi impelido a perguntar por que Neemias estava tão triste. Ele diz aqui: Neemias era copeiro do rei. Certo dia ele apresentou-se diante do rei com semblante triste. Interrogado acerca do motivo de sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém. Uma situação caótica. Nós vimos aqui em Neemias, no capítulo de número 2, que a cidade está em caos. A cidade que ele relata que a cidade dos meus pais está em ruínas. O lugar do sepulcro de meus pais está assolado. A cidade foi toda destruída. E eu não tenho nenhum motivo para me alegrar. Não tenho motivo para se alegrar.
porque ele estava numa posição privilegiada, mas os seus irmãos passavam uma extrema necessidade. E por inspiração que Deus deu a Neemias, Deus também trabalhou na vida do rei. E o rei fez uma pergunta: que me pedes agora, Neemias? Que me pedes? Neemias orou ao Senhor. Ele teve uma chamada para ir a Jerusalém. Uma chamada específica, para um período específico. Neemias foi chamado para reconstruir os muros. É muito interessante isso aqui. Há pessoas que Deus levanta por um determinado período. Pronto, fez o trabalho, aquela pessoa retorna à sua posição anterior. Isso é um exemplo para nós. Quando Deus nos chamar para um determinado trabalho, tenhamos que ter a sensibilidade e sentirmos quando aquele trabalho finda. Quando aquele trabalho finda. O trabalho findou, nós vamos aprender que Neemias, ele retorna. Né? O trabalho terminou. O trabalho terminou. Isso é totalmente bíblico. O apóstolo Paulo nos ensina muito a esse respeito. Ele edificava uma igreja, as coisas iam bem, ele saía, deixava. Né? Não sei, quando chegava a hora de colher os frutos, aí Deus disse: não, Paulo, agora é para outro canto. Neemias, ele trabalhou naquela cidade. Ele poderia ter pedido: Senhor, deixa-me ficar aqui para que eu observe a prosperidade desta cidade. Mas não. A gente tem que entender isso. Temos que ter esta sensibilidade. Deus nos envia para um lugar e a gente tem que ter aquela sensibilidade que já é hora de deixarmos aquela posição, aquele lugar. É assim na vida ministerial, é assim também na vida secular. Então Neemias fez o pedido: peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. O interessante aqui, meus amados irmãos, é que o rei atendeu aquele pedido. O rei atendeu. Deus trabalhou também na vida do rei. Deus trabalhou na vida do rei. E o rei deu cartas, deu autoridade para Neemias ir até a cidade de Jerusalém. Neemias recebeu autoridade dirigida aos governadores daquela região. Na realidade, quando ele chega ali, amados irmãos, ele chega numa posição de governador. Esta é a posição dele, uma posição de governador. Ele estava, digamos assim, com o decreto em mãos, assinado pelo rei, para que ele fizesse então esta obra naquela cidade. E ele recebeu também uma escolta. Ele foi escoltado. Havia soldados com ele. Havia uma equipe. Ele não foi só. Havia uma equipe com ele. A ordem era necessária para a construção, porque as nações vizinhas teriam que contribuir, teriam que dar permissão para que fosse retirada madeira, pedra, até a própria estadia do Neemias. Então tudo isso foi um presente de Deus, que Deus entregou nas mãos de Neemias.
Parecia que aquela cidade não ia se reerguer nunca. Mas Deus é o Deus do impossível. Aqueles homens estavam fracos, debilitados, espiritualmente e fisicamente, financeiramente. Mas Deus modificou toda aquela situação através de seu servo Neemias. Concluindo aqui nosso primeiro ponto, nós temos um Deus que primeiro ele ouve as nossas orações e ele responde às nossas orações. Ouve e responde às nossas orações. O segundo ponto, Neemias ele chega naquela cidade. Neemias chega naquela cidade. Chegou em Jerusalém. E a história nos diz que ao chegar em Jerusalém, ele não declarou a ninguém o que ele estava fazendo ali. Não declarou. Ele não chegou ali com ar de superioridade, dizendo para os anciãos da cidade, para o sinédrio que já estava organizado. Ele já viu o sinédrio. Ele não foi afrontar nenhuma autoridade ali já constituída, nenhum líder. Mas ele chegou em silêncio. É um exemplo para nós. Ele foi tomar ciência do que realmente estava acontecendo. Ele não estava duvidando das palavras de Anani, não. Ele apenas queria ser uma testemunha ocular do relato pelo qual ele ouviu. E a Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, que ele saiu à noite, na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo. É muito importante isso para nós. O cristão, hoje fala-se muito em marketing. Se não tiver marketing, se não fizer um marketing, não vai aparecer ninguém na igreja, não vai dar ninguém no culto, se não houver divulgação, se não fizer isso, se não fizer aquilo outro, a obra não vai crescer. Eu quero que você aprenda com Neemias. Não precisa de marketing. Não precisa de alarde. Não precisa. O Senhor ele trabalha em cada coração, em cada mente. E Neemias fez aquela análise prévia. Pegou sua mula, seu cavalo, andou com alguns visitando aquela cidade. Fez o contorno na cidade. Então, Neemias ele vai realizar um discurso, vai se apresentar aos líderes daquela cidade. Chegou, tomou ciência do que está acontecendo, então ele faz a sua declaração, a sua intenção. Ele declara o propósito do seu coração e como Deus o ajudou. Neemias ele convocou todos os magistrados e os nobres para que fizessem a obra juntos de reedificarem os muros. Os ricos, os pobres, os mendigos, todos foram convocados. Não ficou ninguém de fora. Haverá uma lição que a gente vai trabalhar sobre este aspecto. E para que todos estivessem com o mesmo propósito. Mas Neemias tinha uma estratégia. Ele não chegou dizendo, vamos levantar o muro. Não, ele sabia exatamente o que ia fazer. Ele já sabia que a cidade estava desprotegida.
E o seu papel é reerguer os muros. E ele tem uma estratégia. Todo bom líder, ele tem a sua estratégia de trabalho. Não se pode iniciar um trabalho sem haver um planejamento. Não se pode. Neemias é um mestre do planejamento. Inspirado devidamente pelo Senhor, ele então começa e anuncia o seu plano para todos os homens. Ele anuncia a sua intenção. E ele diz, para que vocês não estejam mais desprotegidos, a mão de Deus agora será com vocês. A mão de Deus é favorável a nós. Porque a voz do rei agora se faz presente aqui através dos decretos que o rei autorizou Neemias. Neemias apresenta a carta. E a ordem do rei é para edificarmos o muro. E cada um vai se esforçar. Vai utilizar suas mãos para fazer o bem. Vai utilizar a sua força para fazer o bem. A Bíblia diz então que começa, dá início, então, a reconstrução dos muros. Porque dentro da cidade, as casas dos habitantes daquela cidade, ela tem seus quintais. Geralmente os quintais, eles desembocam no muro. Eles desembocam no muro. Quem tem uma propriedade, se estiver dentro da cidade, se estiver dentro do perímetro daquela cidade, ele terá então a obrigação de reconstruir. Em outras palavras, é como se Neemias dissesse: cada um de vocês vai construir a sua calçada. Você tem uma casa, tem uma calçada, faça a sua calçada. Tem uma casa, tem um muro, faça o seu muro. Então Neemias fez essa proposta. Cada um vai reconstruir a parte que ele pertence. E assim Deus se... E quem não mora no entorno, como é que fica? Essas pessoas, elas têm outras funções. Alguns aqui são encarregados de retirar o lixo da cidade. Alguns são encarregados de pegar madeira. Outros são encarregados de fazer tijolos, de trazerem pedras. Há uma organização. Outros são colocados como guardas. Há uma organização. Há trabalho para todos. Há trabalho para todos. Ninguém fica desocupado. Ninguém fica desocupado. Então Neemias, ele tem um plano. Ele tem um plano. Ele reconstrói as portas da cidade. A cidade de Jerusalém, ela tem 12 portas. Essas portas, elas são reconstruídas. É por isso que precisa de madeira. São reconstruídas. São colocadas novamente no lugar anteriormente que elas estavam. Veja bem aqui que diz que há pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão. Muitas delas edificando um pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Olha que interessante. Veja bem que é possível, sim, construirmos um muro espiritual começando na nossa própria casa. Um muro espiritual para cada um de nós. Fazemos a oração do profeta. Cerca-nos, Senhor, com muros de fogo. Com muros de fogo.
Neemias, então, meus queridos e amados irmãos, ele faz o levantamento, ou inicia o levantamento dos muros, porque tinha trabalho para todo mundo. As pessoas que levavam entulho, limpando a cidade, retirando os restos de lixo que estavam sobre o muro. Havia grupos que traziam material. Deus trabalhou no coração de cada um. O muro crescia. As brechas eram fechadas. As brechas eram fechadas. Se houver alguma brecha na minha e na sua vida, nós temos que fechá-las, amando o Senhor, fechá-las. Devemos aprender com Neemias. Fechar as fissuras, as rachaduras que porventura possam permear a nossa vida. A tática de Neemias era de engajar todo mundo. Todos, sem distinção. Podemos entender aqui uma lição para nós. É que no reino de Deus, amados irmãos, não existe só um grupo que está no fronte. Todos nós somos convocados. Alguns vão estar no fronte, outros vão estar de joelhos, outros estarão clamando, outros vão em busca de suprir a falta material. Neemias tinha um plano. Ele dividiu. Se nós tivéssemos tempo aqui suficiente, nós íamos estudar com mais clareza isso. Mas ele dividiu todo o povo e deu função para todos. Eu creio que todo jovem, ou todo adolescente, toda mulher, todo homem, quando levantava naquele dia, já sabia o que ia fazer. Já sabia o que ia fazer. Não estava à toa, não. Sabia muito bem qual era o seu papel naquele ministério. O nosso comentador, ele nos diz assim: conselho para todos nós, não só para pastores. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Veja como é importante. Por isso que nós temos que orar pelas nossas autoridades espirituais, e também as autoridades políticas, as autoridades constituídas, para que Deus se apiede dessas pessoas e coloque em seu coração algo para direcionar as pessoas as quais estão submetidas a ela. Nós estamos sobre a régia espiritual de um líder espiritual. Estamos também sobre a régia de um governante político. Essas pessoas precisam ser bem orientadas pelo Senhor, para que possam então direcionar o povo. Assim fez Neemias. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de alegria. Todos ali ficaram alegres com aquela mensagem. Neemias então inicia o levantamento dos muros. Interessante. Quando começou a obra a andar, o inimigo ele se levanta. É um conselho que eu dou para todos.
Quando você começar a agir, começar a trabalhar, a produzir algo para o Senhor, não pense que as coisas vão ser fáceis, porque não vão. O inimigo, ele vai se levantar. Ele vai se levantar e ele também vai deitar. Porque esta obra, ela é do Senhor. Neemias encontrou oposição. Oposição ferrenha. A união, havia houve um levante entre o próprio povo, tá certo? E também os inimigos externos. Você sabia que a igreja tem inimigo interno e inimigo externo? Existe. Existe. O apóstolo Paulo deixou isso bem claro. Ele, amados irmãos, alertou a todos os líderes religiosos, a igreja, que pode se levantar alguém no meio da igreja para opor-se ao trabalho do Senhor. É verdade. Alguém pode se levantar para opor-se. Opor-se. É a ameaça interna. Mas também existe a ameaça externa. E nós precisamos da liderança e do apoio dos nossos pastores para sabiamente contornar esta situação. Na lição de número 8, nós iremos abordar esse tema, tá certo? Então, Neemias, cheio de fé e coragem, inicia o levantamento dos muros. Vamos observar aqui os inimigos externos. Há os inimigos internos e os inimigos externos. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Então, iniciada a edificação dos muros, Sambalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazer parar a obra. Várias estratégias. A gente vai ver isso aqui em outras lições. Nosso comentador diz assim: todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a construção do muro. As diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-las será assunto da lição número 9 desse trimestre, certo? Então, nem todo mundo gostava da reconstrução dos muros. Você sabia que tem gente preocupada com a sua felicidade? Tem gente preocupada com a sua vida. Tem gente que se preocupa, deixa a vida dele de mão e passa a se preocupar com a vida alheia. E não só a se preocupar, mas em articular também a destruição do próximo. Isso é grave. Isso havia dentro do povo que estava reconstruindo o muro, e havia também os inimigos externos, aqueles que não faziam parte do povo judeu. Tá certo? Continuando aqui a nossa lição, os zombadores, né? Existem os zombadores aí que você está fazendo um trabalho para o Senhor e os zombadores dizem que isso aí, seu trabalho não vale nada não está com nada, né? Usa esse linguajar pejorativo, né? E eles dizem, né, que as raposas elas poderiam até derribar o muro que esses judeus estavam fazendo. Eles falam isso, certo? Então essas portas elas foram colocadas, né, como a gente vai estudar posteriormente. Existe a porta das ovelhas, porta do peixe, né, porta velha, porta do vale, porta do monturo. Então várias portas que vão ser reerguidas novamente, tá certo? O ponto de número 5, o levantamento dos muros provocou grande oposição, né? O muro foi concluído
esta vitória teve grande repercussão. Até os inimigos, né, tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Existem pessoas que, em outras palavras, a sociedade, as outras pessoas, não davam crédito nenhum a elas. Eram pessoas desprezíveis, viciadas, presas pelo pecado, e de repente elas se encontram com Jesus, com o Evangelho, e o Senhor transforma a vida daquela pessoa. E aquelas pessoas que olhavam anteriormente para aquelas pessoas, agora olham com um semblante diferente. Veja como fulano mudou. Veja como ele anda, como ele fala, como ele se veste. Foi Deus quem fez essa transformação no coração do homem. Somente Deus pode transformar o nosso interior. Somente Ele. Muitos homens de Deus passaram por essa transformação espiritual. Eram pessoas desprezíveis da sociedade, podemos dizer assim. Mas graças a Deus, ao encontrar com o Senhor, fizeram uma transformação e agora obtêm um novo testemunho de vida. Então o muro foi reconstruído. Os inimigos se levantaram para impedir, mas não conseguiram. Finalmente, meus queridos e amados irmãos, nós vamos para a inauguração, uma festa solene. Concluído o trabalho, é dia de festa, é dia de alegria. É dia de alegria, amados irmãos. Quando a gente conclui uma obra para o Senhor, é tempo de alegria. E Deus responde do céu. Deus responde. Quando cumpriu-se os dias de Pentecoste, o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas. Ele veio, é dia de festa. A terra se alegra, o céu também se alegra. Um pecador que se arrepende, a Bíblia diz que há uma festa no céu. Há júbilo, alegria. Então houve a dedicação dos muros. Todos os levitas foram convocados e dedicaram com muita alegria louvores, cânticos, todos os instrumentos musicais disponíveis daquela época, eles foram utilizados. Foram utilizados porque o Senhor requer de nós o melhor. Todo o aparato disponível na época foi utilizado. Todos os levitas vestidos a caráter, purificados. Todo o povo foi instruído na palavra. As portas estavam devidamente colocadas, cada uma em seu lugar. O muro estava erguido. Era um momento de júbilo, de muita alegria. Esse dia, ele é um dia dedicado. Ele inclui procissões ao longo dos muros. Isso, procissões. As pessoas são convocadas a visitar os muros. Veja só o que Deus fez. Muro aqui é sinônimo de proteção. Não estamos mais desprotegidos. Espiritualmente nós estamos guardados pelo Senhor. De
Disse que a alegria era tão grande que se poderia ouvir a festa de longe, a quilômetros, porque o povo de Deus, ele é um povo alegre, não é um povo triste. Você entra nas igrejas pentecostais, tem cântico, tem glória a Deus, tem instrumento de corda, tem instrumento de sopro, tem tamborins, tem vários tipos de instrumento. De repente alguém levanta, glória, chora, agradece, outro pede. É uma alegria. É uma alegria estar na casa do Senhor. O salmista Davi, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque sabia que lá é lugar de alegria. Então os sacerdotes, eles sacrificaram também naquele dia, tocaram aí os seus instrumentos. E o sexto ponto, os muros trazem ensino simbólico. Muro significa proteção, salvação. Então, o Senhor, amados irmãos, ele sente prazer em nos protegermos. O Senhor, ele guarda o seu povo. Ele é o guarda fiel, o guarda de Israel. Ele não dorme. Ele não pisca nem um olho, guardando o seu povo. Guardando o seu povo. O povo de Deus tem que entender que nós estamos nas mãos do Senhor. Obviamente que nós não vamos tentar a Deus. É algo totalmente diferente. Há pessoas que até com um certo pretexto nos dizem: irmão, as igrejas deveriam estar todas abertas. É falta de fé não ir para a igreja porque tem o coronavírus, você não tem fé em Deus. Uma coisa, amado irmão, é termos fé no Senhor. Outra coisa é temermos o Senhor, é tentarmos o Senhor. O crente foi advertido por Jesus a sermos prudentes como as serpentes. Você já estudou a vida de uma serpente para saber? Não, quanto aquele animal ali, ele é prudente, observador e simples como as pombas. Certo? Então, os muros falam-nos a respeito de salvação. Temos agora uma cidade forte, porque Deus colocou salvação na nossa vida. O apóstolo Paulo nos pede que nós tomamos as armaduras de Deus. O segundo ponto nos diz que o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Se você está em Cristo, você é nova criatura. O muro, ele foi o resultado de um despertamento espiritual. O crente, ele pode ser despertado pelo Senhor para uma obra. Como dissemos anteriormente, Neemias não era sacerdote, Neemias não era um descendente do rei Davi, mas Deus o levantou. Deus o levantou. Ele se sentiu condoído. Ele sentiu empatia por o sofrimento dos seus irmãos. E Deus então providenciou meios para que ele pudesse aliviar o semblante, o flagelo
a desolação que aquela cidade vinha sofrendo. Podemos dizer então, como o apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Saiba de uma coisa: o nosso Deus, ele é poderoso para guardar a cada um de nós até aquele dia em que haveremos de estarmos com o Senhor para sempre. Os muros, eles trazem um ensino simbólico para nós. Muro significa divisão, fronteira entre o mundo espiritual e o mundo das trevas. Nós temos que colocar, muitas das vezes na nossa vida, muros, linhas demarcadoras. Não, eu só vou até aqui. Daí para lá eu não posso ir. Eu não posso sair deste círculo, desta circunferência. Porque dentro desta circunferência eu estou protegido. No Senhor, nós somos protegidos. No Senhor, nós somos mais que vencedores. No Senhor. É preciso que entendamos isso. Em Deus. Enquanto estivermos dentro desta circunferência, enquanto fizermos parte deste povo, somos mais do que abençoados. Enquanto observarmos a lei do Senhor, seremos mais que vencedores. O Senhor, ele não muda e ele continua falando para nós. Se ele protegeu aquela nação no passado, ele pode também nos proteger. Existe uma linha divisória. Nós estamos inseridos nesta sociedade, mas nós não pertencemos a ela. Espiritualmente, nós não pertencemos a ela. Não pertencemos. E também não pertencemos a muitas coisas, a muitas filosofias que esta sociedade publica, adota e tem como filosofia de vida. Nós também não aceitamos. Jesus certa vez disse, aliás, o apóstolo Paulo, né? Ele nos diz aqui. Jesus nos diz, ninguém pode servir a dois senhores, e o apóstolo Paulo nos diz que a comunhão tem a luz com as trevas. Que comunhão tem a luz com as trevas. Né? Os muros, eles trazem ensino simbólico. Ensino simbólico, tá certo? O crente, ele é livre, todavia a mesma linha divisória, representada pelo muro da salvação, passa também dentro do nosso coração. Né? Então, o apóstolo Paulo aqui nos diz, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Está crucificado, o mundo está morto para o crente. O mundo do pecado, o mundo da desobediência a Deus. Podemos dizer que, nas palavras do apóstolo Paulo, que para mim era ganho, ou que era ganho, o que eu considerava lucro, é perca. É perda. Porque perdemos, mas ganhamos em Cristo. Nós abandonamos, mas ganhamos em Cristo. A salvação, ela transforma.
a vida do crente. Porque o crente agora ele diz: seja feita a tua vontade. É feita a vontade do Senhor. O segredo de uma vida, como diz aqui nosso comentador, cheia do Espírito Santo é quem crê em mim. Quem crê em mim. Como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, meus queridos e amados irmãos, nós chegamos ao fim da nossa escola bíblica dominical de hoje. Nosso comentador foi o pastor Eurico Bergson. Então, meus queridos e amados irmãos, eu agradeço a todos e gostaria de mais uma vez orarmos com os irmãos. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos por esse momento que o Senhor nos concede aqui. Também te peço agora, meu Pai, pelos teus filhos que estão enfermos. Senhor, que o Senhor possa estender a tua mão poderosa. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, os homens, os cientistas, para que possam, ó Pai, encontrar, Senhor, um antídoto, ó Pai, para as pessoas que estão acometidas pelo coronavírus. Pai, ilumina a ciência dos homens, porque ela, Pai, depende de Ti. O Senhor é poderoso para mostrar aqueles homens que estão em linha de frente, trabalhando para salvarem as vidas. O Senhor é poderoso para mostrar a cura, o antídoto. Pois é isso que te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. E a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações e virtude do Espírito Santo de Deus estejam com todo o povo de Deus para todo sempre. Amém.